Deus por estar aqui neste lugar. É um privilégio, um prazer muito grande conhecer esta igreja. Glória a Deus pela vida do pastor Valdemir. Deus abençoe o Senhor, sua esposa, os pastores aqui presentes, a nossa irmã Débora e seu esposo, o irmão James. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado pelo privilégio por estar aqui. Deus abençoe, Lucas, homem de Deus. Excelência, meu irmão. Queridos, quantos querem continuar ouvindo a voz de Deus? Amém. Abra aí, por favor, sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo de número 14. O versículo de número 22. Quero louvar a Deus pela vida dos varões que estão realizando esta grande festa. Deus abençoe. Continue usando, dando força, vigor, ânimo, e que vocês continuem sendo uma ferramenta útil, polida e afiada nas mãos de Deus. Amém? Glória a Deus. Mateus capítulo 14, versículo 22. Me ajuda, diz amém? Amém. Logo em seguida ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedindo a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando sobre o mar. Os discípulos, vendo caminhar por sobre o mar, assustaram-se, dizendo: era um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas olhando-o, teve medo e começou a afundar. E clamou: Jesus, o Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E entrando ambos no barco, o vento cessou. Pode sentar, meu Senhor. Eu quero ser objetivo naquilo que o Senhor colocou no meu coração. Um tema muito propício, como já explanou muito bem aqui o pastor Valdemir. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas querem olhar, querem direcionar a sua visão, o seu foco para todas as coisas no âmbito terreno, e muitas vezes tem esquecido de olhar, de observar e de focar naquilo que de fato deve nos interessar, que é a nossa salvação, que é a vida eterna, que é o arrebatamento da igreja, que é a volta do Senhor Jesus Cristo. E queridos, aqui está um texto que por muitos conhecido de todos nós. Jesus realizou um grande milagre ali, multiplicando pães, e uma grande multidão foi alimentada. E agora, Jesus, antes de despedir o povo, ele dá uma ordem aos discípulos: olha, entrem no barco e volta lá, começa a retornar para o outro lado do mar. Na verdade, o texto fala de mar, mas ali é no lago de Genezaré. Esse lago, ele ficava entre duas montanhas, cercado de todos os lados, e por isso o vento era muito forte, chegando a fazer até ondas. Então, comumente ali naquela região se considerava um mar, na verdade era um lago, diferente, mas tinha ondas. Por quê? Por conta do vento. Então, os discípulos, eles entram no barco e começam a retornar para o outro lado. E a Bíblia diz que Jesus fica dispensando a multidão. E depois de dispensar a multidão, Jesus sobe ao monte para orar. Coisa extraordinária. Eu fiquei pensando
pensando, raciocinando comigo, mas por que Jesus fez questão de primeiro despedir o discípulo, depois despedir o povo e depois ficar sozinho para orar no monte? Querido, Jesus não tinha necessidade de orar. Vou explicar. Entenda, ele era 100% Deus, ele era homem 100% Deus. Ele poderia não precisar orar, porque nós sim precisamos orar, nós precisamos ter comunhão com Deus, mas ele é o próprio Deus. Nós precisamos nos consagrar, mas ele é a própria consagração em pessoa. Nós precisamos nos santificar, mas ele era o santo dos santos aqui encarnado entre nós. Então não havia necessidade dele, mas ele fazia questão de deixar o exemplo, de mostrar aos discípulos e a nós, igreja, da importância da intimidade e da comunhão com o nosso Deus. Um crente que não ora, não tem comunhão, não tem intimidade, não tem a presença. E meus irmãos, nos dias difíceis que nós estamos vivendo e que vai piorar, porque os sinais que estão se cumprindo, precisamos mais do que nunca orar e voltarmos para o ministério da oração. Agora, olha que interessante, Jesus sobe ao monte. E a Bíblia diz que o discípulo, olha que interessante, ao cair da tarde ele subiu ao monte para orar e dispensou o discípulo, ou seja, 6 horas da tarde. E lá ele ficou orando. E quando deu a quarta vigília da noite, ele resolve descer do monte e ir ao encontro dos discípulos que estava no meio do mar ainda. 6 horas da tarde, o discípulo já tinha pegado o barco e começado a remar. Depois de 9 horas, por que 9 horas? Porque 6 da tarde para a quarta vigília da noite compreende aí de 3 a 6 da manhã. Então, aproximadamente 9 horas de remo, enquanto Jesus está lá em cima no monte orando, e de longe vendo eles remar contra o vento. Deixa eu ver se alguém já andou de barco, tempo de barco, pescador, alguma coisa assim, já pescou, já trabalhou com barco, alguns irmãos. Não tem mais coisa complicada do que remar contra o vento, não. Não tem coisa mais difícil do que você como dar murro e ponta de faca, como diz o ditado. É você parecer que está se esforçando no máximo e não sai do lugar. Quer ver? Quando você pega para nadar na direção da correnteza de um rio de alguma coisa, é moleza, é igual descer ladeira na banguela. Toda a direção e aí impulsiona para frente. Mas vai subir a ladeira pedalando, vai nadar no sentido contrário do rio, você vai se esforçar e parece que a coisa não anda, parece que a coisa não sai do lugar. Foi o que os discípulos estavam enfrentando. 9 horas remando e ainda estava no meio ainda. Parece que eu vejo pessoas nesta noite nessa situação que entraram aqui nesta festa. Jesus está começando a falar aqui com pessoas. E se prepare que a palavra dele é poderosa e penetra. A Bíblia diz que ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, uma espada afiada. Ela tem o poder de ir até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do ser humano. Enquanto você está aqui ouvindo esta palavra, a Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir. Enquanto você está ouvindo esta palavra, está penetrando no teu coração e está gerando a fé. Oh glória! E por que eu estou dizendo isso? Porque o Pai já nos trouxe através do seu Espírito que muitas pessoas estão com os discípulos, remam e parece que não avança, se esforça e parece que as coisas não saem do lugar, continuam do mesmo jeito. Mas eu venho como homem de Deus, oh glória, como profeta de Deus, te dizer que para além do teu esforço em remar, para além da dificuldade, o teu Senhor está lá em cima olhando. Jesus estava onde, igreja? Olhando aonde? No monte. Enquanto Jesus está lá olhando e olhando, Jesus está olhando quem? O discípulo. Alguém pode perguntar assim, mas será que Jesus não viu que ele já estava
Deus dessa forma? Será que Deus não está vendo? Eu estou tentando, estou conseguindo. Será que Deus não está vendo essa luta, essa prova, essa dificuldade? Já bati, já fui, tentei, estou na igreja, estou bem, estou firmado, estou orando, estou consagrando, e parece que a coisa não anda. Mas, meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Já dizia o sábio Salomão, que para todas as coisas debaixo do sol há um tempo determinado por Deus. Aleluia! Glória! E a Bíblia nos diz assim: olha, que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia como 1000 anos. Ou a palavra vai dizer assim: olha, que os nossos pensamentos são um, mas os pensamentos deles são mais altos do que os nossos. Aleluia! O nosso tempo é um, a nossa vontade de querer resolver é uma, mas Deus, que conhece o nosso íntimo, sabe que às vezes, se Ele fizer logo, a gente desvia, a gente desanima, a gente deixa de buscar. Então às vezes Ele permite um pouco mais que um vento contrário venha sobre nós. Para quê? Para a gente continuar remando, para a gente não parar, para a gente permanecer fiel. Por quê? Porque Deus sabe que é na dificuldade que o caráter do crente é forjado, é no remar do marco, é no caminhar contra as ondas que nós nos fortalecemos. Oh glória! O Senhor falou para Paulo que a graça de Deus era maravilhosa. Por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoava na fraqueza dele. Ou seja, não parecia que ele não tinha força. Aí Deus dizia: eu sou a tua força, Paulo. Aleluia! Esses dias eu estava analisando o meu sogro, dizia assim: Senhor, ele era o Senhor, já dorme no Senhor. Ele era o Senhor com muito pouco conhecimento, mas ele tinha umas palavras assim, como, com todo respeito que o pastor José falou, com muita sabedoria aqui, de forma simples. Meu sogro também era assim, com muita profundidade. Ele dizia assim: ô Alex, crente é igual caldo de cana. Quanto mais aperta, mais caldo dá. Eu não sei se você já observou. Às vezes você vai passar o carro, na primeira vez que passa ele na máquina, sai quase nada. Às vezes já vai ter nada, aí vai sair nada. É porque, o que é que faz? O pastor falou bem: primeira passada é para quebrar a estrutura da cana, não sai pouco. Aí o que é que o rapaz vai? Vira aqui, ó, dobra para dar pressão e passa de novo. Aí nessa passada sai todo o caldo. Por que eu estou dizendo isso? Crente, meu irmão, quando a coisa aperta, ele vai orar, ele vai clamar, ele vai consagrar, ele vai se aproximar de Deus. É por isso que de vez em quando vem para o contrário, para nos ajudar, não é para nos matar, não é para nos desviar, não é porque Deus não está vendo, é porque Ele sabe até onde a nossa força vai, Ele sabe até onde nós conseguimos ir, e Ele permite o vento, mas Ele está de lá olhando e dizendo: espera mais um pouquinho, que já eu estou descendo aí para te ajudar no meio desse mar. Glória a Deus! Aleluia! Uma noite tem 4 vigílias: primeira, segunda, terceira e quarta. Ou seja, a quarta já é uma amanhecer. Jesus deixou para ir de manhã cedo, ficou olhando a noite toda eles lá, e chegou lá de manhã cedo. Interessante. Sabe por quê? Aí eu lembro do salmista. O salmista diz assim: o choro pode durar, mas com uma igreja abençoada, forte, o choro pode durar uma noite. O que é uma noite? 12 horas de relógio, compreende das 18 horas até as 6 horas da manhã. É o período em que o sol ele está do lado contrário da terra, e ele fica tudo escuro e as estrelas e a lua brilham. Mas o sol é ofuscado. O que é que eu quero dizer com isso? Uma noite tem tempo determinado para começar e tempo determinado para terminar. Se eu quiser, eu posso aumentar a duração da noite? Posso diminuir? Vou repetir o que o salmista disse: o choro pode durar uma noite. O salmista está dizendo assim: olha, o choro tem momento para começar e tem momento para terminar. Aleluia! É isso que Paulo vai dizer assim: olha, que a nossa leve e momentânea tribulação produz um peso eterno de glória. Às vezes eu digo assim: ai meu Deus, parece que essa noite não vai acabar, parece que
logo, logo vai. Você perdeu de dar glória a Deus. Aleluia. Eu venho te dizer nesta noite, como Glória a Deus, que o choro ele pode até durar uma noite, mas pela manhã, como Jesus desceu no monte para o encontro dos discípulos, a alegria plena, ela chega hoje na vida de alguém aqui nesta noite. Glória a Deus. Eu vou continuar falando disso aqui porque é o que o Espírito Santo está mandando eu falar, eu não vou realmente. Deus está dizendo que te conhece tanto e te trouxe nessa noite para te dizer que sabe até onde tu consegue ir sozinho nesta noite, neste vento, mas que nesta noite chega o amanhecer dele para você, chega reforço. Deus entra em cena, Jesus entra no meio deste vento para te dizer que você não vai morrer onde está e que você vai chegar do outro lado. Aleluia. Levanta a tua mão direita para ver assim a palavra, e a palavra é: Deus está te observando lá de cima, e na hora certa ele desce na terra, na hora certa ele entra na peleja, na hora certa ele vai contigo, na hora certa ele abre a porta, na hora certa ele abre o gigante, na hora certa o mar se abre, na hora certa a providência chega. Aleluia. Glória a Deus. Eita glória, espera no Senhor, os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão. Está cansado de remar? Está cansado de correr? Está cansado? Jesus está dizendo que renova a tua força, renova a tua força. O caminho ainda é longo. Ele está dizendo: come e bebe, come e bebe, come e bebe, que não é longo, ainda é o caminho. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. Aleluia. Então, quando o discípulo está lá no meio do mar, desesperado, remando e não sai do lugar, 9 horas de remo, de longe alguém vê alguém. Aleluia. Alguém diz assim: rapaz, é um fantasma, não está vindo ali? Será que a gente está tão cansado que já está delirando? É na hora do aperto. Jesus está chegando perto da gente e está pensando que é fantasma. Na hora do aperto, da dificuldade. Às vezes Jesus está entrando em ação e a gente está achando que é uma coisa que não tem nada a ver, a gente está achando que é uma coisa da nossa cabeça. Não, meu irmão, não é um fantasma, não é um delírio, não, era Jesus. Aleluia. Que estava quebrando a lei da gravidade, todas as leis da química e da física. Por quê? Porque nunca ninguém na história havia pisado sobre uma superfície líquida e estava como se estivesse pisando, aleluia, no chão, com toda a força, em uma estrutura sólida, e ele caminhou. Sabe quantos quilômetros tinha aquele lago? 3 quilômetros, e o mar estava no meio, ou seja, Jesus andou por 1,5 quilômetros, mais ou menos, sobre as águas. Era um fantasma. Ele diz assim que eles, morrendo de medo, começaram a abrir. Irmãos, o medo é terrível. Vou entrar aqui na mensagem nesse momento. Eu queria que você redobrasse a sua atenção, porque o medo faz nos tirar o nosso foco.
O medo faz com que a gente desvie o nosso olhar da onde é para estar. O medo faz com que às vezes a gente tome decisões precipitadas. O medo faz a gente às vezes desistir antes da hora. O medo faz às vezes a gente ir por um caminho quando era para ir por outro. O medo às vezes faz a gente olhar para uma coisa pequena e fazer uma tempestade em um copo d'água. Às vezes o medo é onde começa a nossa derrota, sabe? Porque a vitória ou a derrota, está aqui. Oh, glória. Como assim? Vou explicar. Ele estava desesperado e viu alguém, não era comum, eu não vou mentir. Se eu estivesse lá também, eu ia ficar surpreso. Imagina, no meio do mato, madrugada, alguém andando por cima da água. Ninguém tinha visto missões na história. Só que tinha um rapazinho ali, rapaz. Esse rapaz, ele era assim, extraordinário. O tal do Pedro, ele era de uma iniciativa e de um interesse nas coisas que me chama a atenção. Porque às vezes a gente mete o pai Pedro, a gente critica, é verdade. Ele cortou a orelha lá do discípulo, ele falou bobagem, ele afundou. Mas eu vou dizer, quem na história andou nas águas além de Jesus, não Pedro? Me diz outro aí. Me diz outro aí além de Jesus e Pedro que andou nas águas. Ninguém, só Pedro. Oh glória. Oh glória. Aleluia. Sabe o que eu quero dizer com isso? Deus nos conhece os nossos defeitos. Pedro era cheio de defeitos, mas ele sabe que mesmo com os nossos defeitos, ele nos dá poder para pisar sobre as águas. Aleluia. Oh, vou repetir isso aqui. Mesmo com nossas limitações, com os nossos problemas, Jesus sabe que às vezes a gente vai errar, vai cair, vai falar o que não era para falar, mas Ele está dizendo, mesmo você errando, falhando, eu te amo tanto que dou o meu Espírito para te encher de autoridade e para andar sobre as águas. A Bíblia diz que Pedro gritou de lá. Jesus disse assim, todo desesperado, Jesus disse assim, se acalma, sou eu. Aí Pedro disse, Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo. Louvado seja Deus. Jesus, se é tu mesmo, eu também quero provar que o Senhor está provando. Jesus, se é o Senhor, eu também quero desfrutar daquilo que o Senhor tem para minha vida. Oh, meu irmão, quando Jesus está no negócio, Ele nos permite fazer coisas extraordinárias que ultrapassam o poder da medicina, da física, que ultrapassam o âmbito físico humano e entra no âmbito sobrenatural. Por quê? Porque a palavra de Jesus trata Pedro foi fé. Glória a Deus. Que palavra poderosa! Jesus disse como? Ele falou, está falado. Ele é a última palavra. Se Ele mandou vir, meu irmão, está fazendo o que ainda que não veio. Aleluia. Se Ele mandou ir, está fazendo o que ainda que não foi. Se Ele te deu autoridade, porque ainda estás temendo alguma coisa, esta palavra dele tem todo o poder. E esta palavra está dizendo, vem. Esta palavra está dizendo, vem. Aleluia. Aí Pedro fez o quê? Lá vai Pedro. Ei, Jesus maravilhoso. Aleluia. Oh, glória. A palavra de Jesus e a ordem dele nos faz ter capacidade para fazer coisas extraordinárias. Glória a Deus. É por isso que a palavra dele diz assim, ó, e esses sinais seguirão aos que? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pisarão serpentes e escorpiões, e se beberes alguma coisa mortífera não os fará dano
Os sinais fazem o quê? Então alguém tem que ir na frente, senão os sinais não vai. Não, Senhor, eu creio, vai lá, não pode ajudar. Tu tem que ir na frente, meu filho. Não, eu creio, mas na hora que o demônio se manifesta, vai lá. Não, eu creio. Não, eu creio, mas na hora que vai fazer uma coisa, o irmão é comigo, abençoado. Tu crê, vai orar. Tu crê, vai na frente. Aleluia. Se tu for os sinais, Segredo. sabe por que tem gente que não vive milagres e sinais? Porque está parado e não está indo. Mas quando você tomar uma atitude, se levantar desta gordidão espiritual e dizer, não, eu vou porque Jesus está mandando e eu sei que Ele vai me dar autoridade para andar sobre as águas. Glória a Deus. Aleluia. Eu estou vendo pessoas saindo desta festa com tanta autoridade de Deus. Demônios vão cair por terra. Casamento destruído vai ser restaurado. Filhos desviados vão voltar. Levanta a mão para receber a palavra. Eu estou dizendo que os sinais vão te seguir, porque Deus está te despertando para ir. Glória a Deus. Vem, Pedro. Vem. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, meu irmão, andando sobre as águas. Enquanto ele estava olhando para Jesus, andando sobre as Água. Mas o versículo de número 30 diz: mas olhando o vento, teve medo e começou a afundar. É isso que acontece quando a gente deixa de olhar para Jesus e começa a olhar. Está olhando para Jesus? Pode seguir, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Nada de pai. Está olhando para Jesus, 1000 reais ao teu lado, 10 mil ao teu direito, mas como você vai atingir? Está olhando para Jesus, ser o teu autor e consumador da tua fé. É Ele que te garante a nossa vitória. Pode ir. Está olhando para Jesus, é Ele que te dá força, é Ele que te renova. Agora, na hora que tu tiver o teu olhar de Jesus. Meu Deus, meu Deus. Sabe por que tem muita gente que se esfria e se afasta de Jesus? É porque tirou o olhar dele. E eu estou vivendo uma geração tão terrível. Esta é a pior geração que já pisou na face da terra. Eu não estou falando da igreja, estou falando de pessoas do mundo. Esse é o pior momento da humanidade na face da terra. Porque nós estamos vivendo um mundo capitalista. Nós estamos vivendo um mundo que anda não pela fé, mas anda por vista, anda por aquilo que vê. E aquilo que vê nos atrai. E aí, homens, está para nós um alerta. Porque dizem por aí que o homem é atraído pelo quê? A mulher pelo que ouve, o homem pelo que vê. Nossos olhos, como diz a Bíblia, é a janela da alma. Porque a mulher, às vezes, você vê uma mulher, às vezes, com um homem, todas as vezes, o homem é feio, por quê? Mas a mulher é bonita, porque soube conversar. A mulher foi atraída pela conversa. Não foi assim, não é? O que foi que a serpente fez? Começou a conversar. Cuidado, mulheres. Cuidado, porque o inimigo sabe disso. Agora vamos para os homens. Cuidado, varão, porque nós somos atraídos pelo que vemos. E o que é que o mundo quer fazer? Desviar o nosso olhar de Cristo para as coisas desta terra. Oh, Jesus. É assim. O que é que o mundo quer fazer? O que é que o inimigo quer fazer? Distrair o nosso olhar, tirar a nossa visão espiritual. Oh, glória, eu preciso dizer isso. Enquanto os homens e mulheres de Deus estão perdendo a visão espiritual, quando os homens e mulheres de Deus estão deixando de priorizar o reino dos céus para priorizar as coisas da terra, quando os homens e mulheres estão andando mais pelo que vê do que pela fé. Mas Deus nessa noite está dizendo: não tire os teus olhos de mim, olhai para Ele e sereis salvos. Olha, o segredo está na vista. O segredo do crente
as coisas que para essa aqui. Prossigo para o glória. Faz assim tua mão mesmo, faz assim. Esta igreja não vai recuar. Aleluia. Não vai desviar o seu olhar. Esta igreja sabe que a qualquer momento a trombeta vai soar. Esta igreja não vai retroceder. Esta igreja não vai baixar guarda. Esta igreja tem nome. Esta igreja sabe que logo os céus vão rasgar de alto a baixo. A trombeta vai soar. E os que morreram em Cristo ressuscitarão. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e nos encontraremos nos ares com nosso Senhor. O segredo é a visão. Jesus disse: aonde estiver o vosso coração, ali também está o vosso. Tem pessoas que estão na igreja, mas ele ama mais o dinheiro do que o Senhor. Por isso Jesus falou que não podemos servir a dois senhores. Ou serve a Deus ou a mamão, serve a Deus ou o dinheiro. Tem pessoas que estão na igreja, mas está tão vinculado, e eu não sei, parece que até nós na igreja estamos nos acostumando com algumas mensagens que estão cada dia mais comuns nos nossos cultos, de mensagens meramente humanas, com teor só físico e humano. Como assim? Já viu que glória mais alta quando a palavra vai assim: ó, Deus vai te dar o carro, aí o glória vai sim. Deus vai te dar a casa, aí o glória vai sim. Deus vai abrir a porta do casamento, aí parece que a igreja vai no teto e volta. Mas quando você assim, olha, tem que se converter, tem que fugir do pecado, tem que olhar para Jesus. Vamos, essa igreja é crente, essa igreja de Deus. A igreja precisa manter a visão em Jesus. Da importância da visão. Uma certa vez, Moisés chamou 12 espias para ir lá visitar a terra e ver como era a terra, para poder invadir e entrar na terra prometida. E foram lá. Aí, quando voltaram, foram dar o relatório. Veio todo o povo para Moisés. E dos 12, 10 disseram assim: rapaz, lá tem gigantes. Lá não vai dar para a gente não, bora retroceder. Lá o menor é 3 metros de altura. Lá eles não tem como ir não. Vamos ficar por aqui mesmo. Mas 2 homens de Deus com visão espiritual. Sabe o que é visão espiritual? É você ver o gigante, ver o problema, para você olhar além do gigante do problema e enxergar o tamanho do teu Deus. Aleluia. Aí Josué vai dizer assim: pera aí, alto lá. De fato, o povo é gigante, mas nós estamos debaixo de uma promessa que Deus iria nos colocar dentro daquela terra. Então não vamos esmorecer, vamos lá, e Deus será conosco. Aleluia, glória a Deus. Poder da visão. Quem tem visão espiritual, meu irmão, não enfraquece, não esmorece diante dos problemas, porque ele sabe que Deus é poderoso para dar a vitória. Vou dar um exemplo rápido. Agar, uma mãe que saiu com seu filho Ismael e em direção ao deserto, porque foi dispensada a casa de Abraão. E lá no deserto acaba a água, acaba a comida, ela bota o mundo debaixo da árvore e vai chorar e vai ver deixar o mundo chorar. Já estava para morrer de sede. E de repente um anjo parado do lado dela e disse: Agar, o que tens? Deus ouviu a voz do menino dos altos céus. Que Deus é esse que ouve a voz até de menino, meu Deus. E a Bíblia diz que Deus fala com Agar e quando termina de falar, diz assim, ó: e ela virou-se e viu um poço que estava no seu lado. Foi lá, pegou a água, bebeu, continuou a jornada. E a Bíblia, às vezes, o poço está do nosso lado, mas não está conseguindo enxergar. Aí é necessário Deus falar, descer do céu, bradar, aí abre a nossa visão e vê que a providência está tão perto que a gente não estava vendo.
palavra, os poços que Ele já abriu ao teu redor, a providência que já chegou para você. Aleluia. Lá no deserto, uma vez, as serpentes começaram a picar, morder, e o povo morreu com ele. Deus deu uma estratégia para você. Moisés, faz uma arte. E todo aquele que for mordido, picado pela cobra, e olhar, isso aqui é extraordinário. Todo aquele que tiver com veneno, mas se olhar para a arte estendida, não morrerá. Aquela arte ali tipifica a cruz de Cristo. Todos aqueles que estão olhando para a cruz não morrem jamais. Aleluia. Eu vou pedir para você entender a palavra. Meu irmão, não importa o teu estado, a tua situação, se o pecado te alcançou, olha para a cruz de Jesus. Ora, palavra séria que é para olha para a cruz de Jesus, que não vai ter morte. Deixa eu caminhar para encerrar para agora. Vamos lá para isso você. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, está o quê? Quando olhou o vento, fez o quê? Afundou. Agora para encerrar aqui, vamos fechar. Meu vento está afundando. O que é que Jesus faz? Estende a mão. Vem, Pedro. Aleluia. Pedro está afundando. Vem, Pedro. Vem de novo para dentro do barco, que o teu lugar é aqui dentro do barco. Deus abençoe, oh glória. Vou pedir isso aí. Ele não rejeita a oração do céu quebrantado, que às vezes está afundando. Aleluia. Ele não rejeita o coração quebrantado, amados. Tem uma mão estendida de Deus para a tua vida nesta noite. E Ele está te tomando pela tua mão direita e dizendo: volta. Deus não vai deixar você morrer no meio desse mar. Deus não vai deixar você enfraquecer e cair. O justo pode cair 7 vezes, mas todas elas o Senhor o coloca de pé. Se não de pé, que eu quero encerrar essa mensagem e orar pela tua vida. Eu estou dizendo que há uma mão estendida do eterno Deus para aqueles que precisam. Eu estou te dizendo que é esta noite que Jesus marcou para te trazer de volta para o barco e te dizer: o teu lugar é aqui, o teu lugar é aqui, o teu lugar é aqui. Visita agora cada coração. Oh, meu Senhor, renova da força, estende a mão.